Olá! Nesta edição de Manchete Musical, iremos falar sobre a concepção socio-interacionista, também conhecida como sócio-histórica ou histórico-cultural, e como ela pode ser utilizada em uma atividade de educação musical. Seu maior representante, o psicólogo Vygotsky, será o nosso ponto de partida para a análise dos rumos da educação e suas constatações serão colocadas em pauta, como forma de crítica ao processo de conhecimento. Dito isto, acompanhe neste momento, através da nossa equipe de reportagem, o programa que fizemos para você. A concepção interacionista de desenvolvimento é fundamentada a partir da ideia de interação entre o organismo e o meio, vendo a apropriação de conhecimento como um processo construído pelo indivíduo durante toda a sua vida, não estando pronto ao nascimento, nem sendo adquirido passivamente pelas ações do mundo. De acordo com essa percepção, fatores internos e externos se interrelacionam continuamente, formando assim uma significativa combinação de influências. Os psicólogos interacionistas Piaget e Vygotsky definem fatores maturacionais do organismo juntamente com os fatores do ambiente, o meio, excedendo a ação recíproca, ressaltando que o ser humano desde o nascimento vai construindo suas características e seu modo de ver o mundo. É de suma importância as mediações dos adultos nas ações da criança, sempre respeitando sua autonomia e interagindo com o bebê, sendo fundamental o acesso à cultura para seu desenvolvimento. O despertar da criança para o mundo acontece através da comunicação, porém, o despreparo da sociedade antecipa seu aprendizado e, consequentemente, sua infância. A autonomia, formada nos anos iniciais, refletirá em todas as fases da sua vida. Ela começa a ser trabalhada a partir dos primeiros anos da escola. Olá, aqui é a repórter Karen Agnieszka Switka e fala diretamente da fase mais complicada da sua vida. Sim, é ela, a adolescência. Piaget explica, em sua teoria do desenvolvimento, que é nessa fase que ocorrem as mudanças de humor, o antissocialismo, as crises religiosas, as instabilidades afetivas, as contradições sucessivas e a famosa síndrome grupal. O adolescente precisa ter liberdade para usufruir a sua plenitude nas transformações que estará passando nessa etapa da vida. Os pais têm um papel essencial nessa etapa para o adolescente, porque ele precisa adquirir a independência e a responsabilidade. Se os pais não souberem conduzir certo, o adolescente poderá ter os aspectos negativos, que são a inconstância, a procrastinação, a desorganização e a irresponsabilidade por seus atos. Na fase adulta, é extremamente necessário que a pessoa tenha desenvolvido as capacidades plenas e tenha responsabilidade social, que esteja no mercado de trabalho, adquira condições socioeconômicas e seja capaz de gerir a sua família. Pode ocorrer períodos conturbados para o sujeito. O primeiro deles, que a psicologia chama de adolescência, ocorre dos 20 aos 40 anos. E é o período onde que o adulto prolonga seus estudos, não sai da casa dos seus pais, não tem constância dos relacionamentos e prefere ser um adolescente. Dos 30 aos 60 anos, ocorrem períodos de estagnação, infecundidade, também períodos de problemas com intimidade com pessoas, que leva ao isolamento social e à eterna busca pela juventude, como se o envelhecimento fosse um problema. No início da adolescência, eu lembro de ter o isolamento social, as mudanças de humor e de se achar totalmente independente, que não precisava de ninguém, mas ao mesmo tempo era dependente dos meus pais, total. Na segunda fase da minha adolescência, eu lembro que foi um período que me marcou muito, porque aos 15 anos eu descobri que eu tinha uma doença autoimune. E nisso foi impactante porque um adolescente ele já não sabe quem ele é.
e se vitimiza por tudo. Então foram uns 2 ou 3 anos bem complicados. O ponto de mudança de pensamento foi entre os 17 e 18 anos, que eu lembro que eu entrei na faculdade, e ali eu tive que aprender a ser independente e aprender a assumir as minhas responsabilidades. Lembro também que foi muito importante nesse período aprender a lidar com a minha procrastinação, que era algo que vinha da adolescência, que às vezes ainda tem resquícios, mas eu tento lidar com ela sempre, da melhor forma. Foi muito importante o meu primeiro emprego, que eu aprendi a ter mais responsabilidade, a horários, tudo que às vezes na adolescência ia deixando de lado, eu tive que ir colocando regras, aprender a lidar. E principalmente na minha fase adulta, acho que o que mudou foi que eu aprendi a dar valor às coisas que realmente importam, às pessoas que realmente importam. A fase do envelhecimento é vista em distintas perspectivas. Positivas, como sendo um momento cheio de conhecimento, sabedoria e experiências, e negativas, acompanhada pela solidão, cansaço físico e mental, e a fraqueza. A busca pela juventude leva também a tratamentos estéticos. Todavia, com a adoção de medidas político-culturais de integração e valorização, como a aposentadoria, vão aos poucos transformando essa interpretação negativa para uma fase de independência e satisfação pessoal. O processo educacional passa por várias mudanças ao longo do tempo, e nada melhor do que ouvir de quem experienciou isso. Fique agora com alguns relatos sobre educação. Do tempo que a gente formava uma fila antes de entrar para o prédio, onde cantávamos o hino nacional. Quando o professor entrava em sala de aula, levantávamos, sentávamos somente após ele dar o bom dia e iniciar a aula. Era o sistema da época, né? Não tinha não gostar, tinha que cumprir, mas não fazia mal a ninguém. Era um método respeitoso, né? Que hoje não se vê mais em lugar nenhum. Quando entrava o diretor na sala, então, a gente chegava a sentir até medo. Os pais sempre presentes, né? Entrega de boletim só era entregue aos pais, então ali havia uma interação, né, com pai e professor. Um colégio grande com bastante alunas, né? Era mais colégio feminino, era mais professoras irmãs. Mas depois foi havendo professoras leigas, assim, também. Era muito bom o ensino, ambiente escolar maravilhoso, biblioteca ampla, pátio, salas de aula muito boa, todos os professores bem comprometidos com o ensino. Os pais participavam e apoiavam. Era uma escola particular, mas tinha bolsas também, né? Tinha muito internos, tinha um sistema de internato. Os professores sempre tinham razão, na verdade, ali a gente não contestava muito, era um ensino que funcionava, né? Não tinha muita coisa. Depois, no segundo grau, tinha um pouco mais de liberdade para expressar opinião e dar sugestões. Tinha o Grêmio Estudantil, que a gente participava, tinha competições esportivas, de estudo bíblico ou outras competições. Nós desfilávamos no 7 de setembro, era uma data bem aguardada. Todos participavam com boa vontade, né? Quando mais adolescentes, já nem tanto, mas tinha banda. Todos os colégios tinham bandas, tanto os particulares quanto os estaduais, que tinham um nível de ensino tão de excelência quanto os particulares. Praticamente quando nós saímos no último ano, praticamente todo mundo passou no vestibular sem cursinho nenhum. Nós caminhava tipo 1 quilômetro hoje, de a pé, levava o chinelo na mão, chegava no colégio, lavava os pés, calçava o chinelo para entrar para o colégio. Era a nossa jornada, de manhã, vinha de meio-dia. E tinha dias que o pai não deixava ir no colégio porque tinha que ir para a lavoura, trabalhar, não era obrigado a estudar. Daí a professora dava aula para nós na casa dela no domingo, assim que nós conseguimos fazer até a 4ª série. Ela era uma prof bem enérgica, tinha que ser tudo controlado do jeito dela. Os alunos obedeciam, não podia dar um pio dentro da sala
que os alunos iam de castigo, ou os botavam de joelho no grão de milho, ou davam as reguadas na mão. Era o que fazia, o mais leve. Ou senão, depois foi construído uns colégios, tinha uns quartinhos, daí eles encerravam a criança ali naquele quartinho escuro, deixavam meia hora, 1 hora. Uma vez até a professora esqueceu e deixou o aluno, foi para casa, o pai foi ver, o aluno estava quase morto lá dentro do quartinho. É verdade, isso que aconteceu. Era de madeira, a escola era bem feita de madeira, só que o soalho, quando a madeira seca, ficavam as frestas grandes, daí entrava vento frio, no inverno era muito frio o vento, entrava vento por baixo do assoalho, tudo de madeira, mas chover dentro não chovia. E o banheiro, não tinha banheiro, o banheiro era antigamente eles diziam patente, daí a gente ia lá naquele lugarzinho, uma casinha, fazia necessidade lá e voltava, mas tinha que ser bem ligeirinho, não a prof ia atrás, tinha que ir bem rápido. No meu tempo a prof dava aula da 1ª à 4ª série, tinha 4 quadros negros, daí ela escrevia nos 4 quadros negros, cada turma tinha que ficar esperando a sua vez, daí todo mundo quietinho, ninguém dava um pio. Tinha de 38, 40, 45 alunos, só uma prof dava aula. O caderno, era um caderno por vez e tinha que escrever nas margens, todo ele, a linha inteira, inclusive na capa também a gente, tudo que era cantinho ocupava, porque era uma economia. Aí é quando eu já estava na 3ª e 4ª série, daí então começou a vir essas merendas para a escola e a professora mesmo que fazia, ela dava aula para a 3ª, 4ª série e até 5ª série, e ela mesma fazia merenda, ela levantava de madrugada, fazia e trazia aquela panela grande, bem quente, né? Os alunos ajudavam ela a trazer, quando era 10 horas já estava morno, aí ela servia para todos os alunos, e era muito bem feita aquela merenda, cada dia ela fazia diferente, né? E muito bom de aprender a maneira que ela ensinava, sabe? Muito atenciosa. Muito. Naquela época a gente não... Hoje até as crianças têm acesso em ganhar um caderno, livro, né? Sim. Hoje, mas naquela época ninguém ganhava um livro, um caderno, um lápis, nada. Nada. Tudo era como é que funcionavam os materiais? Os materiais, assim, o pai da gente que comprava, era muito pouco material que a gente usava, né? Muito pouco os cadernos. E livro, aqueles que podiam comprar, compravam, os que não podiam ficavam sem. E daí, desde a 3ª série em diante começou, tem livro, a gente tinha que comprar os livros, né? Sim. O livro. E a mochila, como é que vocês... A mochila, quem podia mais fazia, chamavam de cartapasso, era de um tecido bem baratinho que existia, um saquinho com uma tira assim pra botar, assim. Ou senão levava um saquinho de açúcar, nem era de arroz, de açúcar, 5 quilos. Já havia uma metodologia bem mais tranquila. Não se usava mais o milho para ficar, né, com os joelhos dobrados em cima do milho. Mas as professoras tinham bastante autoritarismo, na verdade, porque elas ficavam ameaçando qualquer situação que acontecia, elas nos ameaçavam, ou fosse com provas. Se vocês vão prestar atenção, eu vou fazer uma prova que vou arrasar com todo mundo, vocês vão tirar notas vermelhas. Tipo, nos ameaçavam em troca do nosso silêncio, do nosso comportamento em sala de aula, a forma que elas tinham de usar um instrumento para se vingar, tipo assim, que a gente não prestava atenção ou ficava conversando. Não tinha essa acessibilidade ao professor, ele era o professor e nada mais fora disso. Às vezes, porque nós insistíamos em perguntar se a prof tinha família, quantos filhos tinham. Aí, às vezes, os professores abriam parênteses para contar alguma coisa pessoal deles. Mas eles não tinham essa relação de amizade, era o professor e nós. Acho que eles tinham medo de perder o controle da turma. A gente tinha que se enquadrar em algum grupinho, senão a gente ficava excluído. Tinha, assim, era por questão do que mais gostava, ou até por classe social. E eu me lembro que eu era muito CDF, eu queria muito, minhas notas tinham que ser 10. Se eu tirasse 9, 9, 8, não dava. E eu fui muito perseguida por isso, porque eu tinha meus colegas repetentes e me odiavam, né? Eu queria ressaltar uma lembrança que eu tenho quando eu estudava no 2º ano.
do ensino fundamental. Eu tinha uma professora chamada Marli, que ela conquistou a turma pelo carisma, pelo carinho que ela ensinava, pela forma que ela ensinava. Eu me recordo que a gente chegava pertinho dela, até o perfume dela eu me lembro. Ela sempre deixava um recadinho: parabéns, você venceu, ou nos ajudando, ó, você pode melhorar. E ela sempre nos incentivava que nós tínhamos condições. Então, por esse carinho, por esse amor, a gente lutou junto à direção que nós queríamos ter ela. A gente teve ela 3 anos, no 2º, no 3º e 4º ano. Porque a turma entendia que a gente não era só apenas uma matrícula da escola. Nós éramos pessoas que seres individuais que ela nos respeitava e nos amava como nós éramos. E ela vibrava conosco a cada sucesso que nós tínhamos de aprendizagem dos conteúdos. Então a gente começou a perceber nisso que não era só uma prof, e sim uma pessoa que a gente tinha que podia confiar e ela nos amava. A música, e especialmente a educação musical, pode ser utilizada como uma forma potente de socialização, além de trabalhar com vários aspectos cognitivos, utilizando a memória, utilizando a imaginação, a atenção, a autonomia, a criatividade e entre outros. Como papel do professor, é importante entender a realidade de cada um dos seus alunos e deixar que eles sejam agentes do seu conhecimento. E a partir desse intercâmbio de ideias, podemos criar atividades que possam fazer com que eles se expressem, deixando um pouco de lado a parte teórica musical. Fiquem agora com um exemplo de atividade. Na concepção socio-interacionista, Vygotsky explica a importância do brincar na infância, né? Como ajuda a desenvolver a criança e como as atividades de imitação, de movimento, como isso ajuda e estimula. Então, a nossa atividade musical, Olaria do Povo, trabalha justamente isso, né? Trabalha a música e o movimento, a criatividade, a imitação e, de certa forma, o improviso, né? Cada criança tem que inventar um jeito diferente para o colega imitar, tem que inventar uma coreografia nova, né? Podemos dizer assim. Então, isso é muito importante. E na relação professor-aluno, o professor tem que conhecer seu aluno, saber que cada um vai ter o seu jeito de fazer, né? Seu jeito de dançar e de participar da atividade. Uns vão ser mais inibidos, outros já vão ser mais soltos. Então, tem que saber a importância também de chamar pelo nome a criança para vir para o meio da roda participar, né? 1, 2, 3. A Luísa vai ter que entrar na olaria do povo. Luísa vai ter que entrar na olaria do povo. Ela desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Ela desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. A Karin vai ter que entrar pra olaria do povo. Karin vai ter que entrar pra olaria do povo. Ela desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Ela desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. A Kelly vai ter que entrar pra olaria do povo. Kelly vai ter que entrar pra olaria do povo. Ela desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Ela desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Esperamos que nosso programa tenha servido como reflexão e que possamos continuar buscando melhorias no nosso processo educacional, seja na área de música ou não, mas que possamos conseguir um ensino de qualidade e formar novos cidadãos. Bom, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima!